Olá a todos, meu nome é Caio Augusto e dando continuidade aqui à nossa aula sobre gregos, tá? Na aula passada eu falei um pouquinho sobre o modo de produção escravista e aqui a gente começa, enfim, a falar da civilização grega, do seu desenvolvimento, etc, tá? A civilização grega, ela é dividida em alguns períodos, tá? Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, os nossos próximos vídeos dessa aula vão trabalhar esses períodos, tá? Começando então aqui pelo período pré-homérico, tá? Por que pré-homérico? Vamos falar rapidamente desse termo aí, pré-homérico, homérico. Homero é considerado um dos primeiros historiadores da história da humanidade, tá? E é através dos escritos de Homero que a gente tem muito contato com a civilização grega, tá? Então, o período pré-homérico é um período da civilização grega em que é anterior aos escritos de Homero, certo? É um período que os historiadores conhecem muito mais pelos dados arqueológicos e também uma outra fonte escrita, né, que a gente vai trabalhar depois. Mas, no geral, é o período pré-homérico, antes dos escritos de Homero, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, e isso aqui é fundamental, é que quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não está falando de Grécia moderna. E aí você vai falar, mas é óbvio, né, Caio? Para de falar obviedades. Não, o que eu estou querendo dizer é, hoje a Grécia é um país unificado. É um país. Na Grécia Antiga, não. Não existia uma nação grega, tá? Há 2000 anos atrás, né? Há 2500 anos atrás, 3000 anos atrás, não existia uma nação grega, né? O que nós temos são vários povos, né? Que ocuparam o lugar, né, geográfico que a gente chama de Península Balcânica, e esses povos eles vão formar cidades, né, que a gente vai chamar de cidades-estado, tá? E e que cada um desses povos vai ter uma autonomia, vai ser considerado como se fosse um país único, tá? Mas eles vão ter em comum que a língua grega, né? Todos esses povos da Península Balcânica vão falar uma mesma língua, né? Uma língua semelhante que ao grego, e vão ter uma religião em comum que é a tal da mitologia grega que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, tudo isso para dizer que não houve uma nação unificada na Grécia Antiga, tá? A gente tem várias pequenas nações, tá, que vão ocupar ali regiões, ilhas, cidades e vão formar pequenos reinos, pequenas cidades-estado, tá, que depois posteriormente a gente vai chamar de polis, tá? E que cada uma tinha uma autonomia política, econômica e cultural, mas que tinha uma coisa em comum, a língua grega e a mitologia, tá? Aqui eu trouxe um mapa para vocês verem, tá? A Península Balcânica, essa eu vou até colocar aqui de preto. Essa é a região da Península Balcânica, tá? Os Balcãs. E é nessa região que a gente vai ter então a civilização grega, tá? Essa parte verde a gente chama de Grécia continental, e aí a gente vai ter as cidades-estados, tá? Cada uma dessas que eu vou falar para vocês é uma cidade-estado. Cidade-estado é como se fosse um país do tamanho de uma cidade, tá? Um país no sentido de ter uma autonomia política, tá? Então a gente vai ter Atenas, Ática, Tebas, Delfos, né, a Etólia, a Tessália, Epiro. Aqui a gente tem a península do Peloponeso, tá? Que a gente vai ter Esparta, Micenas, Argos, Olímpia, Coríntio, né? A famosa cidade que aparece na Bíblia. Aqui a gente vai ter a Grécia insular, tá? Toda essa parte laranja aqui, que são várias ilhas que cada uma dessas ilhas vão formar uma cidade-estado, né? Como vocês estão vendo aí, Creta, Rúdios, enfim, Samos, Mileto, Lesbos, Troia, né? Que é muito conhecida. E aqui a gente vai ter a Grécia Oriental, que é essa parte aqui amarela, tá? Que vai ter aí, né, Pérgamo, Efeso, enfim, outras cidades-estado, Efeso também, que aparece na Bíblia, né, o livro de Efésios. Bom, como se deu então, né, a formação dessa civilização grega, tá? Essa civilização grega ela vai se formar a partir do ano 2000 a.C., tá? Porque uma série de povos indo-europeus, né, povos que vêm ali da região indo-europeia, migraram para a Anatólia, tá? Anatólia é essa região toda aqui. E eles começaram a ocupar todos esses espaços que eu acabei de mostrar para vocês, tá?
E entre esses espaços que eles ocuparam, os primeiros espaços a serem ocupados é a região de Creta, tá? Essa daqui, e a região de Micenas, tá? E eles vão dar origem a duas pequenas civilizações, que são as civilizações proto-gregas, ou seja, as civilizações pré-gregas, as civilizações que já possuíam características gregas, que são as civilizações cretenses, né, e as civilizações micenas. Tá? Vamos começar com a Creta. Tá? Creta ela se desenvolveu, né, como eu falei, a partir do século XX, ali, anos 2000, anos 1900, e ela vai se desenvolver até o século XIV. E eles ficaram conhecidos justamente pelo desenvolvimento da mitologia grega, tá? Então, parte daquela mitologia que a gente vai conhecer mais para frente, elas começam a se desenvolver aqui na civilização cretense. Ela começa a se desenvolver, mas ela só vai se consolidar, né, lá, enfim, no período arcaico, tá? Mas começa-se a criar aqui aquela mitologia de Zeus, né, alguma coisinha aqui de Hércules, etc. Tá? Os cretenses eles são conhecidos também por serem grandes comerciantes, tá? Então eles faziam comércio com o Mediterrâneo, eles faziam comércio com o norte da África, faziam comércio ali entre as ilhas gregas, faziam comércio com a Península Itálica, tá? Então eles faziam um grande comércio entre o Mediterrâneo, tá? Aqui, né, como vocês estão vendo, um mapinha de Creta, tá? Então ela vai fazer comércio com todas essas regiões aí, tá? E eles cultuavam inúmeros deuses, tá? Vários deuses, né? Eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Mais uma característica interessante, né, nessa civilização cretense, que depois vai se perder na civilização grega, Atenas, Esparta, etc., é que tinha um papel muito forte da mulher. A mulher tinha um papel político muito importante e haviam deusas mulheres, né? Eles cultuavam muito deusas mulheres, deusas que representavam a fertilidade, tá? Então, a gente vai ter aqui, eu trouxe para vocês umas imagens originais, tá? Né? São pinturas mesmo de Creta, originais, que retratam bem essa questão das mulheres, tá? O culto às mulheres, né? E a importância das mulheres na civilização cretense, certo? Então, essa primeira civilização é a civilização cretense, tá? A civilização proto-grega. Depois a gente vai ter a civilização micena, tá? A civilização micena vai ser fundamental. Fundamental, por quê? Ela vai se desenvolver entre os séculos 16 e 15, tá? E eles eram povos guerreiros. Então a gente não vai depois, né, mais para frente, né, a Grécia, assim como os romanos, são muito conhecidos na cultura popular, na cultura pop, por serem guerreiros. A gente conhece lá os 300 de Esparta, as guerras na Grécia Antiga. E de onde vem essa cultura militar? Né, vem justamente da civilização micena. Então, olha que interessante. A gente conhece os gregos, né, na cultura pop, né, nos filmes e nas séries, por duas coisas. Por serem intelectuais, né, desenvolverem a filosofia, o direito, a democracia, e por serem guerreiros. Né? Essa parte mais intelectual vem da civilização cretense. E a parte mais militar vem da civilização micena. Tá? Né, a civilização micena é formada por povos guerreiros chamados de aqueus, tá? E eles vão se estabelecer na Grécia e vão se estabelecer também na ilha de Creta. Então, os aqueus eles vão invadir a ilha de Creta. Os aqueus são povos que vêm da Rússia meridional, tá? E como eu falei, eles têm uma forte cultura militarista. E eles vão invadir a Creta também, vão se misturar ali com os cretenses, tá? E eles vão desenvolver um tipo de escrita que é o tipo de escrita grega, né? O princípio da escrita grega, que é a escrita linear B. Tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Tá? Aqui a gente tem uma pedra original, né? com as gravuras aqui da escrita, e aqui eu trouxe uma versão alfabética mais simples para vocês. Né? Cada um desses símbolos representa uma sílaba, né? Uma junção ali de letras que dão uma sílaba. E na política, né, os micenos eles vão se desenvolver por serem chefes tribais, tá? Então a gente vai ter um chefe tribal
E esse chefe tribal ele vai montar as suas cidades em cima de montanhas, tá? Então a região ali da Grécia, tá? Os Balcãs é uma região muito com muitas montanhas, tá? Então esses chefes tribais eles vão desenvolver ali civilizações ah, em cima de montanhas que vão ser conhecidas como acrópolis, tá? Então a acrópole é essa montanha que é a sede do poder, certo? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, tá? Então esse foi o período pré-homérico, tá? No próximo vídeo a gente vai falar do período homérico e depois do período arcaico, certo? Então até o próximo vídeo.